Vamos então dar sequência. Ao criar o projeto, ele gera já um formulário de início. E aqui eu tenho a parte do design desse formulário, que é esta parte aqui onde eu visualizo a sua composição. E aqui eu tenho o Form 1, que se eu der um duplo clique, ele vai então me mostrar, né, a parte de código desse formulário. Ele vai abrir aqui uma nova aba, uma nova guia, com a parte estrutural aí da programação desse form. Então, form1.cs eu tenho aí o código e form.cs design eu tenho o design. Outra forma de você fazer isso é vindo com o botão direito sobre o seu formulário. Você pode tanto exibir o código quanto exibir o design dele. Estou falando isso por quê? Porque às vezes se o aluno não tiver costume aqui com o VB, né, com o Visual Basic, ele se perde nisso aqui. Então, estou mexendo no código, ele fechou, não sabe aí como fazer, já está explicado para vocês. Outra coisa, quando você salva o projeto, ele salva em si somente o seu projeto. Se eu abrir a minha pasta sistema, aqui eu vou ter o meu sistema aqui e o meu form 1, né, com o nome padrão que ele deixou. Se eu quiser salvar novamente, ao clicar em arquivo, você tem uma opção de salvar tudo. Quando eu clico aqui em salvar tudo, ele faz o salvamento em todos os recursos que eu tenho. Além do sistema, ele salva também os meus forms. Quando eu gero um novo form e peço para salvar, vamos fazer isso na prática, botão direito sobre sistema, adicionar. Vamos supor que eu queira adicionar somente um formulário, somente uma outra janela dessa. Então, adicionar o Windows Form. Aqui, quando eu adiciono esse formulário, eu posso definir um nome para ele. Então, coloco aqui, por exemplo, produtos e clico em adicionar. Perfeito. Ele vai vir aqui já com esse nome perfeitamente configurado. Quando eu clicar em arquivo, salvar tudo, eu tenho então já o meu novo form de produto salvo. Poxa, mas e esse primeiro que eu salvei como form 1? Como que eu faço aqui? Ele não me deu opção de alterar o nome desse formulário. É muito simples. Você pode vir aqui com o botão direito sobre ele e renomear ele diretamente aqui na propriedade. Ele vai ser o meu menu. Então, vou dar o nome para ele de menu. Uma coisa que eu acho interessante é você colocar uma nomenclatura para saber o que é cada composição aqui dentro. Quando é formulário, eu gosto de utilizar o FRM na frente. Então, FRM, underline, vou deixar sempre minúsculo para manter, né, uma organização. Então, toda vez que eu tiver um formulário, eu vou dar as iniciais FRM, underline e o nome dele. Esse vai ser o nome do meu menu. Dá Enter, ele vai falar o seguinte, você está renomeando um arquivo. Além disso, deseja renomear neste todos os projetos que tenham referências, instâncias de forma 1? Sim. Por quê? Porque é dessa forma, então, eu consigo renomear aqueles dois que eu mostrei para vocês, que era o design e o menu ali em si. Se você criar um form e não desejar, por enquanto eu não quero esse produto, só você pode vir com o botão direito sobre ele e excluir. Dessa forma, você tem aqui como então manter uma organização dentro da sua solução. Outra coisa interessante que nós veremos um pouco mais adiante, eu não gosto de fazer com os forms eu deixo ele dentro da pasta sistema mesmo, na raiz, mas se você quiser vir com o botão direito, né, e adicionar, por exemplo, uma nova pasta, você pode ir organizando melhor aqui o seu sistema. Isso que eu fiz, você pode fazer também direto pela pasta. Percebam que aqui ele então trabalhou para mim a modificação nos nomes dos meus menus. Se eu criar uma pasta lá, obviamente ela vai ser criada aqui dentro. Ele aponta diretamente para esse local, para essa pasta que eu tenho ali. Então, aqui com o gerenciador de soluções, eu consigo organizar todo o meu projeto. Ok, eu mudei o nome dele, ele se chama FRM Menu, porém aqui na janelinha, na sua estrutura, eu não fiz alteração alguma. Então, vamos começar algumas modificações. Primeiro aqui no título, onde está a forma 1, eu quero colocar menu principal. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui da janela, ó, redimensionando a janela de propriedades, para a gente então poder visualizar melhor. Percebam que aqui ele já pegou o nome agora do meu novo formulário, FRM Menu, e aqui tem todas as propriedades que eu posso alterar referente a esta minha janela. Dentre essas propriedades, né, ele separa aqui, é muito interessante no VB isso, opções referentes a layout, opções de foco, opções aí de estilo da janela, opções então de design, né? Opções de dados, quando eu tenho acesso aí ao banco de dados. Nas primeiras aqui é opções de aparência, que é onde nós vamos focar um pouco mais nesse início. Então aqui em text, onde está a forma 1, é o título dessa janela. Eu vou colocar aqui então o menu principal. Perfeito, ele vai alterar ali então para mim. Aqui nós vamos ter opções também para trabalhar a fonte, para trabalhar aí cor de fundo, para trabalhar o design, a parte visual do nosso menu.
Eu tenho também opções de Widget e Edit, que são aí opções diretamente ligadas, né, ao tamanho da minha janela. Então, posso também fazer estas modificações aí referente ao tamanho dela, utilizando aqui as propriedades, ou posso também fazer isso aí, né, diretamente aqui no formulário, clicando, segurando e arrastando. Então, aqui em Size, ó, como vocês podem ver, ele vai aumentar. Aqui eu tenho primeiro a largura e no segundo parâmetro a altura. Então, é interessante quando você quiser definir um tamanho exato para os formulários, você utilizar a propriedade Size. Na próxima aula, nós começaremos, então, a inserir aqui componentes dentro dele, como o menu, e vamos terminar aqui de fazer algumas configurações também no seu design.